Olá, galera concurseira ligada aqui no canal do Professor Evandro, aqui no PES Concurso. Então, hoje nós trazemos uma novidade, notícias e informações sobre aquilo que vai ser cobrado de conhecimentos gerais do concurso de Crato. Aquilo que vai ser cobrado para todos os cargos de nível fundamental, nível médio e nível superior. Então, nós vamos comentar um pouquinho daquilo que está sendo cobrado lá no edital e aí o Professor Evandro vai dar algumas dicas para vocês, onde vocês podem encontrar estas informações. Então, antes que eu esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua dúvida que o professor Evandro poderá responder. Na verdade, o professor Evandro vai responder assim que possível, ok? A gente sempre faz um esforço para responder todas as dúvidas, todos os questionamentos que são colocados nos comentários aí do vídeo, nos comentários do canal, tá certo? Então vamos aí ao que nos interessa. Conhecimentos gerais comum a todos os cargos. O tópico 1 fala sobre Estado e sociedade, elementos do Estado, organização dos três poderes e finalidades constitucionais, o papel do Estado na sociedade, direitos e deveres do cidadão, formação do Estado brasileiro. E aqui você vai encontrar basicamente todas essas informações em uma Constituição. Então você pega a Constituição de 1988 e aí você busca lá, baixa em PDF, coloca Ctrl F, coloca aquilo que você vai buscar e você vai encontrar todos esses tópicos, todas essas informações aqui do tópico 1. Ok? Então vamos aí para o tópico 2. Aspectos geográficos, econômicos e sociais do Estado brasileiro. Essas informações vocês vão encontrar em história recente, em acontecimentos da história recente, tanto noticiada nos canais ou na imprensa, e vocês vão encontrar também em discussões ou em sites de informações de estatísticas sobre dados econômicos do Brasil. Basicamente, você vai encontrar isso no livro de geografia mais atual ou mais recente. Você vai encontrar essas informações sobre aspectos geográficos, econômicos e sociais do Estado brasileiro. No site do IBGE, você vai encontrar boa parte destas informações, ok? Então, vamos aí para o tópico 3, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Então, aqui no tópico 3, ele coloca o seguinte: urbanização, pobreza e desigualdade social no Brasil. A gente não sabe exatamente o que é que ele vai cobrar. Se ele vai cobrar as origens desses fatores, a origem da urbanização, da pobreza e da desigualdade no Brasil, ou então se ele vai cobrar como está esta situação nos dias atuais. Então, o importante é você fazer aí uma revisão ou um redebate sobre esses tópicos dentro da realidade brasileira. Lembrando que a gente ainda está discutindo sobre realidade nacional. Tá certo? Então, urbanização, pobreza e desigualdade social no Brasil. Mais uma vez, o IBGE vai trazer várias informações sobre esse tópico, mas você vai encontrar também em livros de história e em livros de geografia. Pode ser que ele cobre a origem desses problemas ou dessas características, e pode ser que ele cobre apenas dados atuais dessas características, sobre a urbanização, sobre a pobreza, sobre a desigualdade no Brasil. A gente vai encontrar esses dados também lá no IBGE. No tópico 4, nós temos o seguinte: desenvolvimento científico e tecnológico no século XXI e seus impactos na educação e mercado de trabalho na contemporaneidade. Então, veja só, aqui ele já vai trazer coisas da atualidade, das inovações tecnológicas. Um bom exemplo disso é o professor Evandro. O professor Evandro está em sala de aula há mais de 15 anos e nunca pensei que eu iria dar aula numa telinha, que eu nunca pensei que iria entrar nesse campo aí das novas tecnologias e dar aulas para os alunos que não estão dentro da minha sala de aula, como comumente eu tinha um diálogo direto. Então, essas novas tecnologias, elas vão impactar em todas as relações profissionais. Então, na relação do professor, na relação do médico, do psicólogo, do nutricionista. Então, no campo da economia, as informações tecnológicas têm um grande impacto. Então, é importante a gente falar e pensar sobre isso. E dentro do contexto de pandemia, em que todo mundo, ou pelo menos grande parte da população, precisou readaptar sua atividade econômica ou sua atividade laboral, né, profissional em casa, então as novas tecnologias vão se encaixar bem nisso. É claro que nós vamos ter novas tecnologias em outros ramos, que não só
da comunicação. Nós vamos ter lá na produção, na indústria, né, na própria agricultura, na pecuária, as tecnologias vão trazer impactos para todos os ramos da economia e também das organizações sociais. Então é importante pensar nisso. Você vai responder questões de atualidade, você tem que estar antenado com as inovações tecnológicas da atualidade. Então o tópico 4 é bem atual e eu acho que a galera aí mais jovem, a galera que está antenada aí com as novas tecnologias, vão com certeza responder às questões que falarem sobre esse tópico. Tópico 5, meios de comunicação no Brasil e a cobertura de temas atuais. Aqui basicamente ele está falando de atualidade, então é importante você fazer aí uma revisão das últimas notícias, principalmente dos últimos 12 meses antes da data do concurso. É importante você acompanhar os acontecimentos do Brasil e do mundo. Mas como ele coloca aqui no tópico acontecimentos do Brasil, dê ênfase aos acontecimentos do Brasil. Lembrando que muitos dos acontecimentos do Brasil vai ter reflexo para o mundo e muitos acontecimentos do mundo vai ter reflexo para o Brasil, certo? Vamos aí para o tópico 6, esporte, cultura e lazer. Então você vive no mundo, vive numa sociedade, vai ter que estar antenado com tudo aquilo que vai acontecendo em nível internacional, em nível nacional e também estadual e local. Então, ficar atento aí sobre essas notícias ou sobre principalmente aquilo que chama atenção, aquilo que ganha notoriedade ou aquilo que é importante para a cultura da região ou do município que você vai fazer o concurso. No caso aqui, a cidade de Crato e o estado do Ceará. O tópico 7 fala sobre economia do Nordeste e Ceará. Nós temos no canal uma sequência de vídeos que a gente está reeditando e republicando sobre a história do Ceará, onde a gente fala basicamente sobre uma trajetória histórica do Ceará, da colonização, lá do período de descobrimento, até os dias mais recentes. É claro que os temas mais atuais, dos últimos 10 anos, não vão estar lá, mas pode ser que o professor Evandro faça um vídeo para discutir isso. Então você pode ver algumas informações sobre a história do Ceará no canal do professor Evandro, procura lá História do Ceará para concurso, você vai encontrar alguns debates sobre isso no canal também, tá certo? Então vamos aí para os novos tópicos, os outros tópicos, né, que vão ser cobrados lá. Então você já deve ter percebido aí que é muito tópico para se cobrar em 5 questões. Eu acredito que não vai dar tempo. Então nós temos aí região metropolitana do Cariri. Então essas informações sobre essa região metropolitana do Cariri pode ser ajudado para vocês. Aqui no canal a gente vai fazer uma série de videoaulas falando sobre aspectos históricos e econômicos do Crato. Então, para falar do Crato, né, a gente vai necessariamente falar também sobre a região metropolitana do Cariri e também sobre o Geoparque do Araripe. Então é importante também que você dê uma consultada lá nos vídeos de história, de aspectos geográficos e conhecimentos locais sobre Juazeiro do Norte. Lembrando que a história do Crato vai se confundir muito com a história de Juazeiro do Norte. Então nós já temos uma série de vídeos no canal sobre Juazeiro do Norte que você pode consultar e pode aí ir aprofundando e se familiarizando, na verdade, com aquilo que porventura pode ser cobrado aí na tua prova de concurso, tá certo? Então, item 9, esse aqui é o carro-chefe do professor Evandro, é aquilo que o professor Evandro mais trabalha aqui no canal. Aspectos geográficos, aspectos históricos, geográficos, econômicos e sociais do município do Crato. Então, esse tópico, o tópico 9, nós vamos ter uma série de videoaulas discutindo esses aspectos aqui. É claro, como eu já falei para vocês, para falar da história, da geografia e da economia e da sociedade do Crato, eu vou precisar falar também da história, da geografia e da economia e da sociedade da região metropolitana do Cariri, do Geoparque do Araripe e vou falar também da história do estado do Ceará. Tá? O que a gente não vai, talvez, adentrar com tanta propriedade aqui é a história do Brasil, mas a história do Brasil eu acho que é de fácil acesso para vocês. Mas se tiver alguma dúvida também, pode colocar aí nos comentários que a gente tenta responder assim que possível, ok? Ética no serviço público. Então, basicamente, você tem que pesquisar manuais de ética no serviço público. Basicamente, isso você vai encontrar no próprio plano de cargos e salários do município, né? Que eu não sei se tem, mas deve ter algum princípio disso, mas também é um tema que não é tão difícil. O que eu sempre digo,
que você deve também ler um pouquinho da teoria, mas você deve responder o máximo de questões possíveis, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês coloquem aí no comentário. Eu vou ver também se faço uma seleção de questões só sobre ética no serviço público, que aí a gente pode disponibilizar, eu acho que não precisa nem cobrar, disponibilizo gratuitamente aí para vocês. Eu vou dar uma olhada para ver se eu tenho nos nossos bancos de questões, se eu tenho questões ou conjunto de questões sobre ética no serviço público. Eu posso até colocar como brinde para aqueles que adquirirem o nosso material, que é o material de aspectos históricos, geográficos e econômicos e sociais do município de Crato, tá certo? Então, gente, essa primeira aula ela terminou ficando um pouquinho longa, mas era para falar um pouquinho sobre o edital. São muitos tópicos para ser cobrado em apenas 5 questões. Então, eu acredito que pelo menos de 2 a 3 questões deve cobrar especificamente do município do Crato. Mas isso apenas é uma aposta, é um chute do professor Evandro, tá certo? Então, se você se interessar por aprofundar os conhecimentos, respondendo questões sobre o município do Crato, o professor Evandro está ofertando aí um material com mais de 30 questões só sobre o município do Crato, né, que você pode adquirir. Caso você queira também um material de questões sobre o teu cargo, você clica aí no canal e você também pode escolher. Nós temos outros materiais lá no WhatsApp que você pode se interessar. Caso você se interesse, você conversa lá no atendimento e você acerta, tá certo? Então, vamos ficar por aqui, tá? Vocês aí que perguntaram, que me lembraram para fazer os vídeos sobre o Crato, tá? Muito obrigado aí por ter me lembrado, na verdade eu já estava planejando, mas fica ligado aí no canal que a gente vai colocar outros vídeos sobre a história ou sobre os aspectos geográficos, econômicos e históricos e sociais do município do Crato. Perfeito? Então, ficamos por aqui, sem mais delongas, sem mais firulas. Se você se interessar pelo material em PDF do professor Evandro, clica aí no link do WhatsApp e não esqueça do nosso Conselho Universal. Estude, meu amigo, porque quem estuda, Deus ajuda.